Show! Então, boa noite a todos. Continuando o assunto ecologia de comunidades, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as interações ecológicas, né? As relações entre as espécies dentro de uma comunidade. Então, quando a gente está falando de comunidade, a gente vai falar do comportamento e das interações que as diferentes populações podem apresentar dentro, né, de um mesmo sistema. Bem, inicialmente vamos definir, né, o que seriam essas interações entre as espécies, né? Vocês sabem que as espécies diferentes, elas vão interagir de diferentes formas, né? Elas podem, por exemplo, competir por um mesmo recurso, elas podem interagir não só com relação às questões alimentares, né, mas com relação à exploração do meio, né, à área de atuação, né? O recurso é tudo. Quando a gente fala recurso, a gente não está falando só de alimento, necessariamente. Por exemplo, quando a gente fala de plantas, a gente tem como recursos, né, luz, nutrientes, né, o espaço. O próprio espaço é um recurso. E quando as espécies elas estão alocadas no mesmo ecossistema, elas tendem, né, a interagir de diversas formas. Basicamente, as espécies elas vão poder interagir e nessas interações, cada população ou cada espécie pode ser beneficiada, né? E aí a gente fala que a interação ela é positiva. Ela pode ser prejudicada, e a gente chama de interação negativa. E elas podem ser indiferentes, elas podem simplesmente coexistir, né, no mesmo ecossistema, no mesmo hábitat, né, sem que uma interfira diretamente na outra. Então a gente chama de interação neutra, ok? Isso aqui é uma dinâmica de grupo que eu vou deixar para a gente fazer no retorno, porque é algo presencial, tá bom? Não tirei o slide só para não esquecer. Bem, esse quadrinho aqui, ele sintetiza os diversos tipos de interação que podem ocorrer, né, entre as diferentes populações. E aí, quando a gente fala de interação, a gente está falando de duas ou mais espécies, né, ou duas ou mais populações interagindo no mesmo sistema. Bem, e costumamos representar também por símbolos, né? Onde o zero aqui significa relação neutra, então, né, não faz diferença. O negativo seria uma interação, né, maléfica, digamos assim, uma desvantagem. Quando a gente fala em interação negativa e utiliza esse menos, a gente está falando de alguma desvantagem ou algum aspecto negativo relacionado a crescimento, a taxa de sobrevivência, tá? E, e o positivo, né, o símbolo positivo, o maisinho, ele representa então interação positiva. O que seria essa interação positiva? Um benefício para aquela população. Então, novamente, o benefício estaria relacionado ao crescimento da população, à sobrevivência dessa população, ok? Bem, vamos lá. A primeira delas, neutralismo, a gente praticamente não usa, é um termo só para dizer que existem espécies que coexistem no mesmo ambiente sem que nenhuma delas seja afetada, né? Então, uma não afeta a outra diretamente, tá? Nem indiretamente. Então, assim, a gente fala que a relação é neutra. A competição do tipo interferência direta, a competição ela sempre vai ser negativa para os dois, né, para as duas ou mais populações que estiverem competindo ali por um mesmo recurso. Uma vez que existe gasto de energia, né, e existem vários investimentos para que uma consiga sobrepor perante a outra no processo de competição. Então a gente fala que as relações de competição são negativas, negativas, tá? E a gente chama de competição por interferência quando as espécies elas competem diretamente. O que é essa competição direta? É uma luta direta por um alimento, uma briga direta, né, entre indivíduos para concorrer a um alimento, uma briga direta entre indivíduos para competir por um território, né? A gente falou sobre territorialidade na aula passada, então entraria também nessa definição. Espaços, né, para forragear, para construção de ninhos, né, enfim, depende das espécies que estão competindo. E existe a competição que é chamada de não por interferência, né, uma competição que a gente chama às vezes por exploração. Tipo utilização de recursos, né? O que seria isso?
As espécies, elas têm os mesmos requerimentos, né, em termos de recursos, elas competem pelo mesmo recurso, mas não de forma direta. Por exemplo, quando o recurso é um recurso alimentar. Então, as populações elas podem explorar esse alimento em momentos diferentes no mesmo espaço, mas à medida que o alimento ele vai se tornando limitado, o recurso ele vai se tornando limitado, aquela que explorou de forma melhor, digamos assim, né, ela vai ter uma vantagem perante a outra. Então, é uma competição indireta, né, que a gente chama então por exploração do recurso. Vou detalhar cada uma dessas, é lógico, né, ao longo dessa aula e da próxima semana. Aqui é só uma síntese mesmo. Bem, o amensalismo é uma relação em que uma população é inibida e a outra não é afetada, né? Um exemplo rápido aqui seriam alguns fungos que produzem substâncias, né, que inibem o crescimento de outros organismos, como bactérias, né? Muitas vezes, como fungos e bactérias podem não competir por recursos, na verdade, né, nesse exemplo que eu dei, para o fungo, ele estaria não sendo beneficiado, é indiferente. Mas a bactéria sofre, né, com essa substância que a gente chama muitas vezes de antibiótico, né? Ela tem um produto do metabolismo secundário. A gente vai ver que isso acontece não só com fungos, bactérias, mas com plantas. E o amensalismo, ele, evolutivamente falando, ele evoluiu para uma relação que a gente chama de alelopática, né? Vocês já devem ter ouvido falar de plantas que produzem princípios ativos que inibem o crescimento de outras plantas ou de outros organismos, ou, né, enfim. Então, o amensalismo é um ponto de partida aí para várias outras relações que foram se desenvolvendo ao longo da evolução, no processo que a gente chama de coevolução. Bem, o parasitismo, né? Então a gente tem um parasita e a gente vai ter um hospedeiro. O parasita ele é beneficiado, o hospedeiro ele, né, é prejudicado. Então, positivo parasita, negativo hospedeiro. Predação, né? Aqui está incluindo a herbivoria. A herbivoria é um tipo especial de predação, né? Em que envolve consumidor primário e um produtor. A predação, a gente usa mais o termo predador quando a gente está tratando de consumidores em elos mais elevados da cadeia alimentar, consumidores que se alimentam de outros consumidores, tá bom? Na predação, obviamente, né, o predador ele é beneficiado e a presa é prejudicada, ela morre. Bem, no comensalismo, a gente tem a relação positivo zero, né, neutra. Então, geralmente um organismo ele pode acompanhar um hospedeiro, mas esse hospedeiro ele não é prejudicado, e o comensal ele é beneficiado. Um exemplo é o peixe-piloto, né, ou as rêmoras, que se fixam na superfície corporal ou acompanham predadores maiores como o tubarão, né? O tubarão, quando se alimenta e sobram restos alimentares, o comensal, né, que poderia ser o peixe-piloto ou a rêmora, se alimenta desses restos, então é beneficiado. Mas para o tubarão, tanto faz, né? Não faz diferença nenhuma. Essas sobras são sobras, né? Ele não ia utilizar. Então, neutra. Protocooperação. Então, cooperação, né, envolve aí benefício para ambas as espécies que estão se relacionando. Então, aí ambas são beneficiadas, mas na protocooperação, essa relação ela não é obrigatória. Isso quer dizer que as duas espécies, quando elas interagem no ambiente, há benefício para ambas, há benefício mútuo. Entretanto, se forem separadas, elas conseguem sobreviver também, elas não são prejudicadas. Por isso é uma relação não obrigatória, diferente, por exemplo, do que a gente entende como mutualismo, né? O mutualismo é também uma relação, interação em que ambas as espécies, né, elas são beneficiadas, né, dessa relação. Entretanto, essa relação ela é obrigatória. Se você separa os indivíduos, né, eles não sobrevivem, ok? Um exemplo seria a relação de bactérias do gênero Rhizobium com plantas leguminosas, as micorrizas, né, que são
associações de fungos e plantas, né, como leguminosas também, algumas gramíneas. Enfim, existem várias formas de mutualismo, espécies de protozoários que vivem no trato digestivo de cupins, também seria um outro exemplo, mas a gente vai tratar isso mais para frente com bastante detalhe, ok? Cabe aqui destacar somente um termo que nós utilizamos e ele pode ter um sentido mais restrito ou um sentido mais amplo. Vocês já devem ter ouvido falar de simbiose. Simbiose significa, né, literalmente, viver junto, né? Então, quando a gente fala em simbiose, a gente está falando de organismos que vivem juntos, como ocorre, por exemplo, no mutualismo. Muitas vezes a gente usa simbiose no sentido, né, como um sinônimo, inclusive, de mutualismo, tá? É uma relação muito estreita entre dois seres vivos, como nos exemplos que eu dei, tá? Mas, num sentido mais amplo, simbiose simplesmente pode representar qualquer uma outra, né, relação em que os organismos eles estão estreitamente relacionados, não necessariamente sendo mutualismo. E na maioria das vezes, né, hoje, na atualidade, simbiose já é utilizada com esse sentido mais amplo, tá? Não como um sinônimo de mutualismo. Isso vai depender muito, né, do autor e de quem está, do ponto de vista que está sendo analisado, ok? Bem, esse aqui é um gráficozinho que ele tenta resumir as principais, né, interações ecológicas entre as espécies, tá? Só para para facilitar o entendimento do tipo de interação, né? Se é negativa, negativa, se é positiva, positiva, se é positiva, negativa, se ela é neutra e positiva, se ela é neutra e negativa. Então esse quadrinho ele resume de uma forma bem simplória, né, as principais formas de interação. Lembrando que a gente está falando de interação entre espécies. Então aqui o foco na aula de hoje nós vamos falar bastante de competição, vai ser mais voltado para a competição interespecífica. Porque, lembrando, né, a competição ela também pode ocorrer dentro da mesma espécie, uma competição intraespecífica. Mas o foco de hoje será nas relações entre espécies diferentes. Ok? Bem, antes da gente começar a falar das interações, vamos analisar alguns pontos aqui que são trazidos, que são considerados tendências, que são interessantes. Essas tendências, elas são tendências que ocorrem nos ecossistemas, tem muita relação com o processo, o estágio sucessional também desses ecossistemas, né? Um ecossistema jovem, novo, né? Um início de sucessão ecológica. Como é que são as interações? Quais interações predominam? Quando a gente chega no estágio mais maduro de um processo de sucessão ecológica, que a gente chama de clímax, quais interações vão predominar? Então, existem tendências que são interessantes da gente observar aqui, que eu vou pontuar daqui a pouco, e também vamos falar dessas tendências num ponto de vista mais evolutivo, né? Muitas relações atuais que nós observamos na natureza, elas vieram, né, de um histórico evolutivo muito relacionado com um processo chamado de coevolução. O que é coevolução? Evoluir juntos, né? Organismos podem evoluir juntos a partir do encontro que ocorreu, né, na sua história de vida evolutiva, e esse encontro pode ter se dado devido a um processo de predação, né? Uma interação entre herbívoro e planta, uma interação entre predador e presa. Pode ter surgido de outras formas também, como nós vamos ver, né? E essas relações elas foram trazendo aprimoramentos ou adaptações para ambas as espécies, né, que estão interagindo. Então esse processo a gente conhece como coevolução, ok? Bem, vamos lá. A primeira tendência que nós observamos é que interações negativas tendem a ocorrer em comunidades pioneiras ou perturbadas, onde predomina a seleção R, que compensa a grande mortalidade. Então, pensando no ponto de vista de início de formação de um ecossistema, né,
ecossistemas mais jovens, que têm comunidades mais pioneiras, que são aquelas primeiras a chegar no ecossistema, tendem a predominar interações negativas, como, por exemplo, competição. Pensa numa área que foi abandonada, né? Por exemplo, uma cultura, uma monocultura, uma área de campo que foi, uma área de plantio que foi abandonada. Com o passar do tempo, as espécies vão começar a recolonizar aquele ambiente que foi abandonado, que também é um ambiente perturbado, porque ele foi modificado. Bem, essas espécies que chegam inicialmente são geralmente R-estrategistas. Vocês lembram que as R-estrategistas têm crescimento rápido porque investem muito mais energia em reprodução do que em manutenção. Então, o processo ali inicial, ele vai gerar uma competição extrema para organismos que não são bons competidores, né? Então, isso aí é um exemplo de interação negativa que predomina no início de sucessão ecológica. Porém, nós observamos que, ao longo do desenvolvimento do ecossistema, ou seja, do processo de sucessão ecológica, as interações negativas elas tendem a ser minimizadas e interações positivas tendem a ser maximizadas, favorecendo a sobrevivência das espécies em comunidades maduras. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma floresta já no seu estágio clímax, né, as interações negativas elas ocupam têm uma representatividade muito menor em relação às interações positivas. À medida que os organismos vão chegando e as comunidades vão se tornando mais complexas, elas também vão se ajustando. E é de se esperar que, com o passar do tempo, né, essas relações então tendem a ser mais positivas para favorecer o estabelecimento de todas essas espécies. Por isso que início de sucessão, claro, sucessão ecológica é um assunto que nós vamos estudar também mais à frente. Mas só para a gente entender um pouquinho como as interações ecológicas elas estão presentes, são importantes também para esse processo, né? No início, a gente tem mais instabilidade e no final a gente chega à formação de ecossistemas mais estáveis. Se é estável, tem que ser bom, né, para a maioria dos organismos que estejam ali, pelo menos. Então, isso está relacionado diretamente a essas interações que os seres vão estabelecendo entre si ao longo do tempo, ok? Bem, pode falar. Surgiu uma dúvida aqui no chat. Uhum. No caso da endossimbiose, passamos a considerar os organismos como um só. Queria saber em que ponto do mutualismo isso passa a acontecer. Ou será que pode acontecer em outros casos? A codependência é tão grande que considera uma coisa só. Então, boa pergunta. A gente vai falar sobre isso na semana que vem, na próxima semana, que a gente vai falar bastante sobre mutualismo. Mas só para adiantar, muitas as relações mutualísticas elas acontecem, né? Hoje, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de organismos que começaram a viver juntos, né? E num processo inicial que ainda são considerados indivíduos diferentes, porque esses organismos juntos são beneficiados numa espécie de protocooperação. Se separam, conseguem sobreviver também. Então não seria, né, não seria um organismo único. A partir do momento em que esses organismos eles são tão dependentes que sozinhos, dissociados, eles não sobrevivem, a gente teria a formação de uma unidade, né? É uma codependência que deixa de ser uma simples cooperação e passa a ser uma obrigação, uma necessidade. Essa história é o que ocorreu, por exemplo, com os cloroplastos, né, e com as mitocôndrias. Lembram do processo de endossimbiose? Então, o processo de endossimbiose de cloroplastos e mitocôndrias, justamente, né, foi a partir de um caminho mutualístico. Então, essa simbiose, organismos deixaram de ser organismos e passaram a ser organelas dentro de um outro organismo. Bem, agora a distinção disso é um pouco polêmica, né? Como
né, você mesmo colocou aí, isso é uma questão muito conceitual, né? Quando que a gente pode parar de considerar, por exemplo, que algas que vivem associadas a corais são outro organismo e se eles só vivem juntos, né? As algas que vivem associadas a corais, elas já passaram por modificações que morfológicas, fisiológicas e interdependência, muitas vezes até genética, que geram essa necessidade de estarem juntos. Então, quando que a gente vai falar que não é mais alga e selenterado, e sim é um organismo único? A alga passou a ser uma organela, um cloroplasto, né? Então o selenterado passou a fazer fotossíntese. Isso é uma linha muito tênue, né, de distinção. E aí a gente vai partir mais para questões conceituais, tá bom? E aí semana que vem nesse assunto a gente vai falar muito sobre isso. Por isso que eu só vou dar essa pitadinha de pulga atrás da orelha, né, para discussão que a gente vai gerar em cima disso aí, tá? Mas é muito conceitual e existem divergências, tá? Com relação a existem diferentes pontos de vista para dizer se é um único organismo ou se são ainda organismos distintos, ok? Mas a gente vai ver alguns exemplos hoje aqui também nessa aula. Bem, tudo isso está relacionado a aspectos evolutivos, né, pessoal? Isso tudo é fruto de coevolução, evoluir junto, principalmente quando a gente fala de relações como o mutualismo, tá? Bem, outra tendência que nós observamos é de associações novas, né, ou mais recentes, elas são passíveis, mais passíveis de serem negativas do que associações mais antigas. Tem a ver um pouco até com esse processo que a gente falou que ocorre aqui no desenvolvimento dos ecossistemas, né? Então, relações novas, elas tendem a ser mais negativas. Pode ser, né, pode ocorrer entre espécies redundantes ecologicamente, que possuem nichos redundantes no mesmo ecossistema, mas que não se encontravam e passaram a se encontrar, por exemplo. Isso, a curto prazo, vai gerar uma competição severa. A longo prazo, isso pode gerar associações em que essas espécies elas passem a não mais competir, por exemplo, e que passem a interagir no mesmo meio sem causar, né, prejuízos uma para outra. Então, isso é muito comum e é uma tendência também que nós vamos observar nos ecossistemas. E evolutivamente falando, né, ó, através de processos evolutivos, espécies podem modificar suas formas de interação com outras. Bem, essa última tendência está relacionada ao primeiro ponto que a gente vai abordar antes de entrar nas interações ecológicas, que é o processo de coevolução, ok? As espécies, ao longo da evolução, elas podem modificar, né? Essa coexistência, ela pode gerar modificações que vão desde modificações morfológicas, obviamente, né? Isso aí vai repercutir no processo de seleção natural, das adaptações. Então, isso envolve também modificações genéticas nas populações ao longo do tempo. E diretamente essas interações, então, elas vão se modificando, ok? Podem se estreitar mais, podem se distanciar mais, dependendo do tipo de interação. Bem, alguns pontos que eu coloquei aqui também que são importantes, né? A gente tem que tomar cuidado, às vezes, quando usa alguns termos, né? Aqui eu coloquei, ó, interações negativas podem não ser nocivas, desde que participem da regulação das populações ou favoreçam a seleção natural. Muitas vezes a gente usa o termo nocivo, né? Mas não seria o melhor termo. Na maioria das vezes, interações como competição, predação, o próprio parasitismo, eles não são, às vezes eles são nocivos para o indivíduo, mas se a gente fizer uma avaliação, uma análise a nível populacional, essas interações são extremamente importantes para a manutenção de ambas as espécies. No caso de predador e presa, como a gente viu, elas podem se autorregular.
E essa autorregulação é o motivo que faz com que elas coexistam. Então, nem sempre elas são nocivas. Na maioria das vezes, inclusive, relações como predação, parasitismo e até mesmo a competição, elas são benéficas do ponto de vista populacional, para a manutenção das populações, ok? Uma população que não tem um controle por um predador ou por um parasita, por exemplo, ela pode crescer tanto que a sua superpopulação pode levá-la à autoeliminação, que é o que eu coloquei aqui no segundo quadrinho, ok? A competição pode reduzir a taxa de crescimento das populações afetadas, exercendo também a regulação populacional ou favorecendo novas adaptações que permitem minimizar a competição. Então, da mesma forma, né, que a predação e o parasitismo são importantíssimos para a regulação das populações, né, que não possuem, às vezes, mecanismos de autorregulação em termos de densidade populacional, a competição também tem esse papel, tá? Além disso, essas três relações que a gente está falando aqui, predação, parasitismo e competição, elas têm um papel muito importante também do ponto de vista de controle populacional na, favorecendo essas novas adaptações. Então, elas favorecem também a ação da seleção natural, né? Essas pressões que ocorrem devido à predação, parasitismo e competição faz com que as populações que estejam sofrendo os efeitos dessas interações tenham indivíduos que vão sendo selecionados, indivíduos que carregam, né, informações genéticas e adaptações que sejam vantajosas. Então, é uma forma, né, de contribuir com a evolução das espécies. E aí a gente não pode falar que isso é nocivo, né? Isso, pelo contrário, isso é importante para a autorregulação das populações, né? Desculpa, para a regulação das populações e contribui aí com o processo, contribui não é a melhor palavra, né? Mas assim, tem uma influência muito grande, né, no processo de seleção natural, beleza? Aqui um exemplozinho típico, né, de... Oi, Só um instante. Eu deixei passar aqui uma perguntinha do chat. pode falar. Perguntaram se eu poderia colocar no slide. Sim, senhor. Eu acho que é no outro também. Uhum. Isso. O caso aí da 3 seria o caso da leucemia. Pode sim, pode ser no considerado, por exemplo, no ato da introdução da leucena, né? É uma espécie nova que vai desenvolver, né, vai entrar em contato com novas populações e inicialmente essas pressões são negativas. Seria um exemplo de competição, né? Que a leucena, como nós falamos, é uma leguminosa muito competitiva. Ela tem e acaba tendo vantagens perante as espécies nativas que existiam aqui no Brasil, as espécies herbáceas, né, de forragem. Então, é um exemplo, né, de competição. Então, e a competição é uma interação negativa. A introdução de uma espécie nova geralmente leva a esses tipos de associações, tá? Porque são novos encontros, né? Então, é um exemplo. Quem que perguntou? Só para eu saber que eu não estou vendo. Isso mesmo. Show. Nada. Vamos lá. Outro exemplo, pessoal. Vocês já devem ter estudado isso aqui. Vocês já fizeram evolução? Ou vão fazer ainda, né? Bem, vocês vão ver que lá na evolução, vários exemplos que a gente dá aqui na ecologia vão ser retomados. Um deles é relativo à radiação adaptativa que ocorreu, né, em pássaros da família Drepanidae, tá? Então, são pássaros que são aparentemente relacionados, né? Eles não são de diferentes espécies, obviamente, são populações diferentes. Alguns deles pertencem ao mesmo gênero, por isso que são aparentados taxonomicamente. E todos eles pertencem à mesma família. São pássaros que existem em ilhas no Havaí. E o que foi observado? Como são populações que vivem isoladas no mesmo ecossistema, digamos assim, então eles estão confinados no mesmo ambiente, esse,
o fato de apresentarem parentesco e apresentarem, inclusive, no passado, né? Isso foi um estudo que foi feito a partir do ponto de vista evolutivo, tá? Então, essas espécies hoje que são essas diversas espécies que se irradiaram adaptativamente nas ilhas havaianas, provavelmente se irradiaram devido à competição que sofreram no passado, né? Então, são espécies com nichos que no passado apresentaram nichos ecológicos semelhantes, como nós já falamos, né? A sobreposição de nichos ela tende a ser evitada nos ecossistemas. As espécies elas tendem a se afastar ou uma sobrepor, né, dominar o recurso em relação a outra e eliminar a outra espécie, é uma outra possibilidade, ou elas têm que entrar, entre aspas, aí num acordo, né? Com o passar do tempo, elas vão se ajustando e se adaptando para poder explorar diferentes recursos dentro do mesmo ecossistema, ou se exploram o mesmo recurso, exploram ele de maneira diferente ou em momentos diferentes, né, para que essa competição, essa pressão competitiva não ocorra, tá? Nesse caso aqui das Ilhas Havaianas, com esses pássaros, Drepanide, observou-se o seguinte: eles são aparentados taxonomicamente, mas cada espécie vai ter um padrão de bico diferente, né? Alguns apresentam bicos mais curtos e mais grossos, outros apresentam bicos mais finos, outros apresentam bicos mais alongados e encurvados, e cada padrão de bico desse aqui, ele está relacionado a um tipo de alimentação diferente. Então, o que ocorreu provavelmente com essas aves havaianas foi que a pressão de competição fez com que ocorresse uma irradiação adaptativa. À medida que algumas populações foram explorando, né, recursos alimentares diferenciados, elas foram adaptando, né, o seu bico a esse novo modo de alimentação. Foi uma forma delas conviverem no mesmo ambiente, mas explorando recursos diferentes. Por exemplo, os bicos mais curtos e grossos, eles são muito apropriados para aves que se alimentam mais de sementes, enquanto, né, alguns bicos, como os bicos mais alongados e finos, são mais encontrados em aves que se alimentam de néctar. Muitas vezes elas têm o quê? Que retirar esse néctar das flores. E as flores muitas vezes armazenam esses açúcares e o néctar, né, em regiões mais profundas ali de dentro do cálice floral, né, da flor. E aí essas aves precisariam então de bicos mais longos para poder ter acesso a esse recurso na flor, ok? Então, cada um foi se especializando a um tipo de alimentação diferenciados, né? Bicos mais finos servem para alimentação a partir de, de folhagem, por exemplo, né? Então, é um bico que vai permitir alimentação a partir de folhagem, sementes, enfim. Então, esse deslocamento, ocorreu devido à competição, muito provavelmente, né? São os que os estudos têm demonstrado no ponto de vista evolutivo. Então, quando a gente fala de competição, a gente sempre vai voltar um pouquinho e falar também no aspecto evolutivo, né? Bem, vamos lá, a coevolução, então. O que seria essa coevolução? É uma evolução conjunta entre duas ou mais espécies não intercruzantes que têm uma estreita relação ecológica. Traduzindo, a coevolução ela ocorre entre espécies diferentes, né, mas que apresentam uma estreita relação no ecossistema. E aí a gente tem alguns exemplos, né, de coevolução, alguns exemplos clássicos. Os principais envolvem plantas e herbívoros. Plantas e herbívoros coexistem há muitos anos, né? Em relações de predação, em relações de polinização, por exemplo, né? Quando a gente fala de planta e herbívoro no sentido mais da predação, as plantas, com o passar do tempo evolutivo, para evitar o efeito negativo que herbívoros causavam é, na, né, sobre as plantas ao se alimentar,
elas foram desenvolvendo artifícios para poder evitar ou até mesmo eliminar esses herbívoros, como, por exemplo, a produção de compostos secundários. Vocês já devem ter ouvido falar que muitas plantas produzem substâncias secundárias, com metabólitos secundários, que geram gosto ruim, né? O mesmo exemplo das cianobactérias, lembra das cianobactérias? Né? Uma das hipóteses delas produzirem as toxinas é que essas toxinas causam baixa palatabilidade, ou alguns compostos presentes na mucilagem de cianobactérias causam essa baixa palatabilidade. Isso faz com que, com o passar do tempo, os herbívoros eles vão deixando de se alimentar de cianobactérias. Então é uma forma de coevolução, tá vendo? Esse estreitamento, essa relação estreita entre predador e presa faz com que a presa ela vá desenvolvendo mecanismos para evitar o predador e ao mesmo tempo, né, nesse caso aqui os herbívoros, eles tendem a desenvolver mecanismos de neutralizar ou de minimizar os efeitos dessas substâncias produzidas por plantas, né? Seriam, como exemplo aqui, a gente teria, né, porque muitos desses compostos secundários agem como inseticidas nas plantas, né? É para evitar ou até mesmo matar os insetos predadores. E muitos insetos eles desenvolvem resistência a esses metabólitos secundários e aí passam a conseguir se alimentar da planta. É uma verdadeira corrida armamentista. Então, quando a gente fala em coevolução na relação planta-herbívoro, a gente pode usar o termo corrida armamentista. Então, com o passar do tempo evolutivo, enquanto a planta desenvolve mecanismos de evitar os herbívoros, eles vão tentando desenvolver mecanismos de driblar essas estratégias da planta e continuar se alimentando delas, tá? Claro que isso nada é pensado, isso é devido a processos de mutação, né, adaptação, seleção natural. A seleção agindo, selecionando aqueles que são mais aptos tanto para evitar herbívoros no caso das plantas, quanto para selecionar herbívoros no caso daqueles que são mais eficazes, né, no sentido de não sofrer os efeitos dos compostos secundários. Tá? Mas planta e herbívoro não evoluem só para evitar um outro, não. Algumas relações de plantas e herbívoros, elas coevoluíram no sentido de estreitar essa relação, tá? Vamos pegar como exemplo as plantas que produzem flores que são utilizadas para atrair ou insetos, ou aves, ou até mamíferos como morcegos, para que esses agentes se aproximem, interajam com essas flores e, ao saírem, consigam, por exemplo, carregar o pólen para que ocorra o processo de polinização em outra planta da mesma espécie, né? Então, a polinização é um grande exemplo de relação que veio a partir da coevolução. E aí não é interessante para a planta, nesse caso, evitar o seu herbívoro, né? Que é o inseto ou a ave, né? Vamos botar aí um beija-flor que está indo visitar essa planta e coletar o néctar, se alimentar, né? É um herbívoro, mas que traz vantagens para a planta. Então, muitas vezes as relações de coevolução vêm no sentido de estreitar ainda mais esses laços e não afastar, como nos exemplos que eu dei primeiro. São vários exemplos, né, gente? A gente vai falando aí ao longo da aula. Bem, existem também, né, processos coevolutivos, são muito comuns entre grandes organismos e micro-organismos simbiontes ou parasitas, né? Aqui a gente pode pegar os ruminantes, né? É um exemplo clássico. Os ruminantes não coevoluíram com bactérias que são capazes de produzir a celulase lá no rumen, né? Para poder digerir a celulose pro ruminante, uma vez que animais não produzem, não são capazes de digerir a celulose sozinhos. Então, isso aqui é um outro exemplo de uma relação, né, mutualística que veio a partir de um processo coevolutivo, ok? Na verdade, todo o processo de mutualismo, aqui eu estou dando vários exemplos de interações, né, mas especificamente falando de relações mutualísticas, elas, né, obrigatoriamente vêm de um processo forte de coevolução.
E aqui, né, animais impalatáveis e predadores, né? A gente pode pegar, tem vários exemplos também. Eu vou, né, vou voltar aqui para insetos como lagartas. A própria borboleta monarca se alimenta de plantas que produzem. Desculpa, pessoal, aqui é no exemplo anterior. Aqui eu estou falando de animais impalatáveis e predadores, né? Da mesma forma que ocorre aqui entre plantas e herbívoros, ocorre ao longo da cadeia alimentar, né? Várias situações em que animais que são presas, né? Conseguem também produzir compostos secundários, né, que vão evitar, ou não compostos secundários que vão estar relacionados à defesa, a evitar os predadores, né? Não necessariamente compostos secundários. Muitas vezes isso vem na relação de modificações morfológicas, como presenças de espinhos no corpo, né, para evitar ataques, o enrijecimento da pele ou até mesmo formação de uma carapaça, né? Isso tudo também vem a partir dessas relações no sentido de evitar predadores. Aqui uma imagem para ilustrar o que a gente está falando, né? A coevolução entre planta e insetos. Como eu falei, a coevolução ela pode ser no sentido de afastar, mas pode ser também no sentido de atrair, né, esses insetos que vão, né, agir como agentes polinizadores. Muitos animais agem sobre as plantas como agentes dispersores também, né? Insetos, aves, né, mamíferos, dispersando frutos e sementes. Então, isso também está relacionado à coevolução. Bem, essa aqui é a. Esqueci o nome, lembrei. Eu acho que é chuveirinho, né? É uma espécie típica do cerrado brasileiro, da caatinga também é presente, né? Então, em meio a toda a vegetação seca e mais herbácea, você tem, às vezes, um visual como esse, né? Uma planta que produz inflorescências, cada grupo desse aqui, né, é uma inflorescência, são várias florzinhas e produzem odores, né, que atraem às vezes, muitas vezes os polinizadores. Então aqui, ó, não sei se vocês estão visualizando, mas tem um percevejozinho, tá? Da mesma ordem, né, desse inseto aqui, os percevejos. Percevejo agora eu esqueci se é da coleóptera não, né? Coleóptera são os besouros, mas é do mesmo grupo e, enfim, são atraídos, né, devido a interações como coevolutivas. Então, odor, cor, né? Vocês devem ter estudado isso um pouquinho em botânica, os processos de polinização, dispersão envolvidos com a coevolução. Então, a gente tem relações tão específicas, os laços tão estreitos entre agentes polinizadores e plantas, ou herbívoros e a planta, né, que ele busca o recurso alimentar, que a coevolução foi tão forte que algumas plantas sofreram modificações no sentido de adaptar a sua flor ao seu agente polinizador, né? Então aqui a gente tem uma espécie de díptera com um aparelho, né, sugador bem pronunciado, bem longo, né? E por que que esse aparelho bucal aqui desse himenóptero aqui é tão longo? Por quê? Porque evolutivamente ele explorando esse recurso alimentar, né, eles foram se ajustando. A seleção natural atuou aqui no sentido de especializar a estrutura bucal e o aparato floral dessa espécie. Então, é uma espécie de orquídea que tem uma coevolução muito forte, tá? Isso a gente vai encontrar não só, né, entre insetos e plantas, né? É muito comum também entre diferentes espécies de beija-flor. Então aqui a gente tem, né, ó, dois exemplos de flores também, de orquídeas. E essas flores, ó, elas estão adaptadas ao tamanho e à forma do bico de determinado beija-flor, tá bom? Então a ave ela tem o bico totalmente é um encaixe chave e fechadura, né? Igual a gente estuda lá para proteínas e enzimas.
é o encontro perfeito. Mas isso não ocorreu do dia para a noite. Isso daqui veio, né, com o passar de milhares de anos, muitas vezes, né, milhares e milhares de anos, que culminaram nesse estreitamento. Por quê? Né? Uma relação inicial que pode ter sido talvez até não vantajosa, mas que com o passar do tempo foi vantajosa, né? Um herbívoro, quando encontra uma planta, inicialmente, se a gente parar para analisar, se a relação foi estritamente de herbivoria, é uma relação prejudicial para a planta e benéfica para o herbívoro. Mas a partir do momento que esse encontro gera benefício para ambas as espécies, isso aqui passa a ser uma protocooperação, né? Então a coevolução ela veio desses diversos encontros que ocorreram na história evolutiva das espécies, culminando para as relações que nós conseguimos observar nos dias atuais, né? Aqui eu coloquei um outro exemplo de um morcego, né, se alimentando e ao mesmo tempo polinizando uma flor, né, de Leptonicteris, não vou nem tentar falar o epíteto específico, né? E essas interações, elas, como eu falei, elas vêm através de forma, né? Como a gente observou aqui, ó, da forma. Elas vêm através de recurso alimentar, do que a flor, a planta pode oferecer de recurso alimentar para o seu polinizador. Ela vem através de odor. Então a gente sabe que muitas flores elas têm um cheiro muito interessante, né? Às vezes para a gente, mas pode ter certeza que aquele cheiro que ela está produzindo não é pra gente. Aquele cheiro ali, ele culminou daquela forma, né, com aquela característica, para atrair algum polinizador ou dispersor específico, tá? Devido ao processo de coevolução. A própria cor também, né, tem relação com um tipo de polinizador ou de herbívoro que visita aquela flor, aquela planta. Em geral, por exemplo, só a título de curiosidade, não é uma regra que, né, toda regra tem exceção, mas geralmente flores mais vermelhas atraem mais, né, os beija-flores, flores mais brancas atraem mais morcegos, né, até mesmo pela questão da acuidade visual, da ecovocalização. Então, assim, à noite, o morcego ele é um animal que ele se orienta principalmente por ecovocalização. Vocês devem estudar isso ou já estudaram, né, em zoologia. Bem, acontece que à noite, né, é complicado enxergar. Então, uma flor branca, né, por mais que esteja à noite, a cor branca é a que reflete todas as cores, né? Então, uma flor branca tem uma maior possibilidade de chamar a atenção de um morcego do que uma flor roxa ou de uma flor de um tom mais escuro, tá bom? Então, todas essas questões estão relacionadas ao processo coevolutivo entre as espécies. Aqui, né, tem um exemplo, como já mencionei no início da aula, um exemplo de mutualismo, né, que também veio através de coevolução entre bactérias do gênero Rhizobium e plantas leguminosas, né? Existe um benefício mútuo aí, né? Um questionamento? A gente vai ver isso e existe de fato, né? Esse tipo de relacionamento, né, eu coloquei algumas interrogações aqui, porque como vocês perceberam, a maioria dos encontros iniciais ocorrem trazendo, geralmente, algum prejuízo para alguma das espécies que está interagindo. Mas a longo prazo, ao longo da história evolutiva, essas interações foram se modificando, inclusive, né, foram estreitando laços. Bem, agora relações mutualísticas, em que ambas as espécies são beneficiadas. Como deve ter sido esse encontro, esse primeiro encontro lá atrás, no passado, entre bactérias e plantas para que essa relação ocorresse? Nem todo encontro, pessoal, ele vem por interesse, né? Alguns encontros podem ter sido simplesmente ao acaso e mudanças genéticas, né, mutações genéticas ao acaso aleatório, como toda mutação, né, ocorre, mas essas podem ter gerado adaptações e esse encontro ele foi um encontro de sucesso, né, que permitiu essa associação que foi sendo aprimorada com o passar do tempo, tá bom? Então,
Exemplo, mutualismo aqui entre bactérias do gênero Rhizobium. As bactérias, só relembrando, né, que vocês devem ter estudado ou vão estudar isso também, mas esses nódulos que vocês estão vendo aqui são os nódulos que as bactérias geram nessas raízes de leguminosas e começam a viver, são como tumores nas raízes de leguminosas. Essas bactérias elas têm uma enzima chamada nitrogenase, que é capaz de converter o nitrogênio molecular que está na atmosfera, o N2, né? Elas fixam esse nitrogênio na forma de amônia, e essa amônia pode ser utilizada então pela planta. Então a planta se beneficia da assimilação de amônia ou íon amônio ou até de nitratos depois que essa amônia é oxidada. E essas bactérias, elas aproveitam os fotoassimilados, os produtos da fotossíntese que a planta realiza. Então, como fonte de energia. É uma interação em que ambos são beneficiados. Se arrancar os nódulos, as bactérias das leguminosas, hoje elas não sobrevivem, porque a principal fonte de nitrogênio delas vem dessas associações. E as bactérias também, elas estão tão adaptadas a essa relação que se forem removidas, né, da leguminosa, elas não conseguem sobreviver sozinhas. Elas precisam estar infectando essas leguminosas. Aqui um exemplo de uma folha, né? Vocês podem perguntar como é que começou esses estudos e como é que a gente tem evidências de que algumas espécies elas se relacionavam de uma forma e que essas relações foram mudando com o passar da evolução, né? O registro fóssil ele mostra muito para a gente das relações entre plantas e herbívoros principalmente. Então, em impressões fósseis como essa, ó, de uma folha como essa, é possível relacionar a forma, né, o dano que a folha tem com o aparato bucal, né, com o tipo de aparelho bucal que cada organismo tem, seja um inseto, seja, né, seja, sei lá, um pequeno mamífero, seja uma ave, enfim. Então, esses danos eles são correlacionados, né, aos aparelhos bucais das espécies que podem estar causando danos. Isso aqui é muito comum, essas relações, para insetos, né? Vocês sabem que cada inseto tem um tipo de aparelho bucal que é adaptado ao tipo de alimentação. Aquele que tem um aparelho sugador, por exemplo, ou lambedor, sugador, ele não vai causar danos como esse aqui numa folha, mas aquele que tem um aparelho mastigador, por exemplo, pode causar. Então essas relações elas são conhecidas e são remontadas à história evolutiva muito por conta também do registro fóssil que ficou impresso aí nas rochas e que hoje a gente pode estudar e remontar um pouquinho dessa história. Aqui, né, um exemplo também, né, de predador de herbívoro e planta, né? Aqui é um gafanhoto e ele tem um aparelho bucal mastigador. Então, esse tipo de dano aqui na folha, ó, em que ele corta, né, ele corta e remove pedaços da folha, é um exemplo dessas associações que a gente pode fazer entre herbívoro e planta, ok? Bem, ao mesmo tempo que os insetos ou, né, os animais foram se aperfeiçoando para poder conseguir utilizar o recurso alimentar, a planta, por outro lado, evolutivamente, as plantas também, como falei, né, nessa relação em que é gerado um dano, um prejuízo, as plantas foram tentando eliminar ou evitar, né, a ação desses predadores, desses herbívoros. Como? Vocês podem perguntar. Uma das formas é produzindo, né, os metabólitos secundários que eu já falei lá atrás. Outra forma é através de modificações anatômicas, morfológicas. Muitas plantas elas foram desenvolvendo acúlios, espinhos, né, ao longo da sua estrutura, justamente para dificultar o acesso de um predador, de um herbívoro. Então, um herbívoro, antes de vir aqui e predar, se alimentar dessa planta, ele vai pensar duas vezes, ou simplesmente quando ele chega perto e ele entra em contato com esses espinhos,
Isso pode gerar um dano mecânico, né, nesse herbívoro, fazendo com que ele se afaste. Então, é uma forma de se defender ou evitar, né, esse efeito da herbivoria. Então, espinhos. Outro exemplo, esse exemplo é bem interessante, é uma planta do gênero Bursera. Essa planta ela tem uma característica muito interessante. Vocês estão observando essa linha aqui? Isso aqui, pessoal, é um esguicho. É um esguicho de um líquidozinho que compõe, na verdade, uma resina. Essa espécie, ela consegue produzir uma, né, uma espécie de líquido, né, que forma uma resina ao longo de todo o córtex da planta, tanto do caule quanto das folhas. Então, no caule e nas folhas você tem bolsas de resinas, e essas bolsas de resina servem para quê? Essas resinas ela fica sob alta pressão, tá? É uma pressão tão grande, que quando chega um herbívoro aqui e come um pedaço dessa folha ou desse caule, ele fura essa bolha de resina, imediatamente a partir do buraco que o herbívoro causou, é jorrado um esguicho de resina. Esse esguicho ele cai diretamente no herbívoro, fazendo com que ele se afaste. Olha que relação interessante, pessoal. Esse mecanismo foi desenvolvido coevolutivamente também, tá? Para afastar, é uma outra forma, uma outra estratégia adaptativa, né, que essa espécie criou para evitar a ação de herbívoros, ok? Bem, se por um lado algumas espécies de herbívoros elas vão se afastando, né, das plantas por conta dessas estratégias que as plantas vão criando, vão desenvolvendo ao longo da evolução, outras foram contornando, né, como é o caso da borboleta monarca. A borboleta monarca, pessoal, se consegue se alimentar de espécies vegetais que, em geral, são impalatáveis para a maioria dos insetos herbívoros que tentam se alimentar dessas espécies vegetais, tá? Bem, como é que isso acontece? Provavelmente, né, na população de borboletas monarcas ocorreu alguma mutação, né, e seletivamente as espécies de borboleta, desde o estágio larval, isso acontece no estágio larval e na adulta, tá? Então, desde o estágio de lagarta, as espécies que carregaram essa alteração genética conseguiram se alimentar de um recurso, né, que era limitado, que a maioria das espécies não consegue. Então, as borboletas que não conseguiam foram sendo eliminadas. E as que conseguiam se alimentar desse recurso, né, mesmo sendo impalatável para a maioria dos outros insetos, foram selecionadas. Dessa forma, elas conseguiram e conseguem, né, até hoje se alimentar de várias espécies que são impalatáveis para outros insetos, tá? Então, esse foi um estudo que se iniciou lá na década de 60, né, com esse pesquisador, Brouwer, e é bem interessante, porque o que que acontece? Inicialmente pensou-se que somente as lagartas tinham esse poder, né, e conseguiam não sofrer, não se incomodar com essas substâncias impalatáveis, tá? E posteriormente observou-se que os adultos também mantêm essa característica. Mais interessante ainda é que, olha como a borboleta monarca se beneficiou dessa relação com essas plantas. Elas conseguem, além de digerir, de conseguir se alimentar, elas conseguem acumular esses metabólitos, né, que se acumulam então nas plantas e também, obviamente, vão se acumular na borboleta. E hoje a borboleta monarca ela apresenta poucos predadores porque esses compostos acumulados também na lagarta e na borboleta fez com que evolutivamente elas conseguissem evitar seus predadores. Então, é aquele exemplo que eu dei entre consumidor e outros consumidores, né?
Então a coevolução não age só entre planta e herbívoro, age também em outros elos das cadeias alimentares e com outros, né, em outros nichos ecológicos. Mas essa relação é muito interessante. Então a borboleta ela não sofre a inibição desses compostos produzidos pela planta, que são tóxicos para a maioria dos outros insetos, não é para a borboleta monarca, nem na fase de lagarta, nem na fase adulta de borboleta, tá? E isso, inclusive, trouxe uma vantagem para ela, porque ajuda a evitar predadores. Bem, vamos falar agora da competição interespecífica. Falei de evolução, né, de coevolução, acabei falando também bastante já de competição. Mas agora a gente vai falar propriamente da competição, tá? Entre diferentes espécies. Bem, a competição ela envolve a disputa pelo mesmo recurso. Então só vai existir competição se houver disputa por recurso, né, um recurso comum. A gente divide os tipos de competição em duas, basicamente. Falei para vocês no primeiro slide. Competição por interferência, quando duas espécies disputam um recurso por meio de contato direto, como luta, defesa do território, e a competição por exploração, quando uma espécie explora um recurso em comum com outra espécie, como alimento, nutriente, luz, espaço, mas não diretamente, né? Esse recurso ele pode ser explorado, por exemplo, em momentos diferentes, mas aí aquele recurso ele vai se escasseando e não deixa de gerar uma competição indireta, né? A gente teria essas duas possibilidades. Geralmente, a competição por interferência, que é a competição direta entre indivíduos, ela está relacionada a situações de competição severa. E elas não persistem por muito tempo, porque a competição severa tende a eliminar uma espécie. A mais vantajosa, né, na competição, ela ganha, né, a disputa, digamos assim. Então, a competição severa, ela tende a envolver essa competição direta. Já a competição por exploração, muitas vezes é uma competição mais suave. Inclusive, as espécies podem coexistir no mesmo ambiente, né, explorando esse mesmo recurso dessa forma mais suave. Eu acabei de falar isso aqui. Bem, mas essas competições leve ou severa são resultados, né, diretos do processo de competição entre as espécies, tá? E vão pensando aqui nas competições mais severas, que tendem a substituir uma das espécies, né, tende a superar a outra, ou simplesmente uma delas se desloca para um outro local, enquanto a outra fica ali no local em que o recurso estava sendo disputado. Pode ter também, né, a competição severa, a longo prazo ela pode levar a, a uma exploração do recurso de forma diferenciada, como, por exemplo, explorando em diferentes momentos, ou simplesmente levar à exploração de diferentes recursos dentro de um ecossistema, ou mesmo explorar o mesmo recurso em momentos diferentes, né? Então, tem várias possibilidades. Bem, algumas situações que evitam competição entre as espécies, né, que vão explorar o mesmo recurso, podem ser aparentadas ou simplesmente morfologicamente semelhantes, né? Então, espécies que apresentam nichos semelhantes, que vão, né, concorrer aí por recursos semelhantes no ambiente. O que pode ocorrer para evitar essa situação de competição? Como eu falei para vocês, existe, né, o princípio de Gauss, e a gente vai falar daqui a pouco, ou o princípio da exclusão competitiva. As espécies elas não tendem a competir de uma forma mais intensa por muito tempo, né? Com o passar do tempo, elas tendem a três opções, né? Não ocupar o mesmo hábitat ou espaço, então uma delas costuma ficar no local, a outra sai fora. Elas tendem a usar os recursos distintos, então para ficar no mesmo ecossistema, uma delas passa a explorar recurso distinto do que aquele que elas estavam competindo, para evitar essa competição, tá? A realização das atividades em momentos diferentes, elas, né, foi o que eu falei ali em cima, elas podem até continuar
utilizando o mesmo recurso, mas aí elas têm que entrar entre aspas, né, porque isso não é combinado, né, isso é selecionado pelo meio, mas elas entram numa espécie de consórcio aí, de acordo. Então, explorando o mesmo recurso, se for um recurso alimentar, por exemplo, em diferentes momentos do dia. Enquanto uma explora mais do período da manhã, outra vai explorar mais do período da tarde, por exemplo. Enfim, existem várias possibilidades, tá? Bem, a separação ecológica que a gente falou, que aí pode ser uma separação, né, de nicho mesmo, que envolve a atividade, as preferências, os recursos, o próprio hábitat. Essa separação ecológica entre as espécies, ela é conhecida como princípio de Gauss, porque foi, né, esse pesquisador Gauss que primeiro estudou esse tipo de interação e observou que as espécies tendem a fugir dessa situação de competição, né? E aí o princípio ficou conhecido como princípio de Gauss, devido ao nome dele. Posteriormente, Hardin, lá na década de 60, chamou esse princípio de princípio da exclusão competitiva, tá? E, na verdade, o que ele trata é basicamente a mesma coisa. Atualmente, a gente pode utilizar, né, muitas vezes é utilizado um termo que combina, né, as duas nomenclaturas, que seria o princípio da exclusão competitiva de Gauss, respeitando ele, né, que foi o primeiro aí, o pioneiro aí nesses estudos, né, envolvendo competição e sobreposição de nichos. Bem, vocês vão entender isso de uma forma bem simples com os experimentos que o próprio Gauss fez. Ele fez experimentos laboratoriais em que ele pegou recipientes, colocando um líquido com bactérias que servem de alimentos para protozoários. E aí, o que ele fez? Ele pegou esses meios, né, de cultura com bactérias e colocou só uma espécie, então um meio com uma espécie pura, né, só tinha o alimento e uma espécie de paramécium, que era o paramécio caudatum. Quando ele colocou somente o P. caudatum nesse meio com alimento, o que ele observou? Ao longo do tempo se desenvolveu uma curva sigmoide, lembra? Uma curva de crescimento logístico. Então, P. caudatum foi crescendo, foi crescendo, crescendo. À medida que foi aumentando a população, o alimento foi reduzindo, a competição intraespecífica, né, porque é só uma espécie, foi aumentando até chegar na estabilidade, certo? Ele fez a mesma coisa com outra espécie de paramécium, que é o Paramécium aurelia. Ele pegou esse paramécium, colocou num meio de cultura, né, com disponibilidade de bactérias como fonte de alimento, e deixou ao longo do tempo. O que aconteceu? O mesmo comportamento, uma curva sigmoide. P. aurelia foi crescendo, 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 à medida que o recurso foi acabando e a competição intraespecífica aumentando, estabilizou. Opa, perdão. E aí, beleza. Para que ele fez isso? Para conhecer o comportamento dessas duas espécies quando elas estão sozinhas. E aí, posteriormente, ele fez um outro experimento, em que ele pegou essas duas espécies e colocou elas juntas no mesmo meio de cultura, né, com bactérias disponíveis para alimentação. E olha só que interessante. Com o passar do tempo, o que ele observou? P. caudatum, né, apresentou um crescimento muito pequeno e rapidamente apresentou um declínio, um decréscimo na curva de crescimento. Ao passo que a P. aurelia cresceu, cresceu e continua crescendo até estabilizar, né? Muito parecido com a curva que ela tem quando ela está sozinha, com pouca diferença. O que isso indicou, gente? Indicou um exemplo, um experimento que ficou bem claro o processo de competição por exploração de recursos. Essas espécies de paramécio, elas lutaram, brigaram diretamente entre si? Não. O que houve, o que aconteceu foi o seguinte: ele observou que P. aurelia, né, possuía uma forma de explorar o recurso alimentar muito mais eficiente e mais rápida do que P. caudatum. Então, como P. aurelia explorou o alimento de uma forma muito mais eficaz, ela cresceu e não deu tempo de P. caudatum explorar esse alimento e desenvolver. Consequentemente, P. caudatum teve sua população reduzida.
é uma competição indireta, tá vendo? As duas espécies no mesmo meio competindo pelo mesmo alimento, só que de uma forma indireta, ou seja, uma exploração pelo recurso. Tá? Esse princípio, então, ficou conhecido como princípio de Gauss, por conta desse tipo de experimentação que ele fez. Fez vários outros também envolvendo espécies de besourinhos da farinha, né? E algumas outras espécies, como essa aqui, né? A Trifolium, espécies do gênero Trifolium, que é o trevo, né? É uma plantinha. Bem, nesses experimentos aqui com Trifolium, o que que ficou constatado? Né? Quando essas espécies de trevo, né, são duas, Trifolium fragiferum e Trifolium repens, quando elas eram cultivadas, quando elas cresciam em quadrates, né, tipo aquelas parcelas que a gente estudou, né, em parcelas que só tinham uma única espécie, só a população daquela espécie, ou seja, pura, essa espécie ela conseguia crescer super bem, né? Crescia, se desenvolvia super bem, né? Então aqui, ó, essa é a curva de T. fragiferum pura, apresentando pico de crescimento depois de 21 dias, né? Desculpa, 21 semanas após ela ter sido semeada. E aqui, ó, a curva de crescimento, essa que tem um pico aqui com 12 semanas, da espécie Trifolium repens, tá? Também quando cresce em parcelas sozinha, tá? Só que o que observou-se? Repens, ela tem um crescimento muito mais rápido. O pico de crescimento dela já se dá com 12 semanas, ao passo que Fragiferum tem o pico só com 21 semanas. Isso crescendo separadamente. Quando ele pegou parcelas e colocou, né, as duas espécies para crescer juntas, o que que ele observou, né? No crescimento junta, né, as duas conseguiram crescer, apesar delas terem uma redução no crescimento, as duas conseguiram coexistir, né? Ou seja, competiram pouco, foi uma competição suave, leve, né? Como nós falamos. Por que que essa competição foi leve nesse caso aqui? Repens apresenta um pico com 12 semanas. Fragíferum apresenta um pico com 21 semanas. O fato dessas duas espécies que são aparentadas, né, ao mesmo gênero, pertencem ao mesmo gênero, mas são espécies diferentes, elas apresentam tempos de amadurecimento diferentes. Uma é mais, né, um tempo mais curto, outra é mais tardia. Esse fato, né, fez com que elas não concorressem na fase adulta ao mesmo tempo, né? Então, Repens, ó, continuou tendo o pico aqui, ó, com 12 semanas, e Fragiferum foi crescendo, né, e conseguiu se desenvolver, né, entrou meio em equilíbrio a partir de 15 semanas, né? Então, houve uma competição, mas foi uma competição leve. Então, essas duas espécies aqui, elas conseguem, num quadro de competição, viver no mesmo ambiente, né? Isso porque é uma competição leve, ok? Mas não deixa de ser uma competição. Diferente, né, de uma competição como ocorreu aqui nas espécies de paramécio, que levou à exclusão de uma das espécies, ok? Bem, um outro exemplo bem conhecido, bem tradicional, é o exemplo das espécies de cracas, né? É, Vocês já devem ter visto isso até mesmo em livros de ensino médio, né? Quando vai falar do princípio da exclusão competitiva de Gauss, geralmente é trazido esse exemplo de como as cracas se desenvolvem e competiram na região entre marés, né, em costões rochosos, né? Perdão. Bem, o que que nós podemos observar aqui nessa situação de duas espécies de cracas, de gêneros diferentes, né? Quitamalos e balanos, né? O que que foi observado? No estágio larval, então são crustáceos, tem o estágio larval é livre e natante, ele consegue se deslocar em toda a coluna d'água, e quando a larva se fixa, ela desenvolve adultos, ok? Foi observado que quitamalos têm larvas que conseguem se deslocar ao longo de uma amplitude aqui, né,
da região entre marés, e balanos também. Balanos tem uma amplitude muito maior, né, de deslocamento das larvas, tá? Se a gente pegar os estágios adultos, depois que essas cracas se tornam adultas, balanos, as cracas do gênero balanos, elas são maiores em relação às cracas do gênero Quitamalos e são competidoras mais eficientes, ou seja, concorrendo pelo espaço, balanos ganha. E acontece que ao longo desse costão rochoso aqui, dessa região de variação de marés, vocês sabem que ocorrem diferentes situações. A gente tem, por exemplo, na região mais superior, uma pressão de dessecação muito maior, que é uma pressão física, né? Porque essa região superior, onde principalmente Quitamalos se desenvolve, é uma região que fica exposta. Então o organismo pode desidratar. E existem as regiões mais profundas que elas sofrem menos com a desidratação, porque geralmente ficam mais submersas, ok? Então a maior pressão de dessecação ocorre mais na superfície, né, nas menores profundidades. Em compensação, pressões como a de competição e de predação, né, então você vai ter mais predadores e mais outros organismos competindo por recursos aqui nas regiões mais profundas. E aqui, então, essa pressão vai ser maior. E aí, o que que foi observado, pessoal? Apesar das larvas de ambos conseguirem dispersar, se deslocar por uma amplitude, né, considerável da coluna d'água, Quitamalos, na fase adulta, se desenvolve mais na região superior e balanos se desenvolve mais nas regiões inferiores. Por quê? Claro, né? Aqui a espécie Quitamalos, ela é menos sensível à dessecação e ela sofre mais com a competição. Balanos é um competidor muito mais eficiente, cresce mais rápido e ocupa melhor o espaço, fazendo com que as espécies de quitamalos não consigam sobreviver aqui embaixo. Por outro lado, Balanos não consegue também se desenvolver muito lá em cima. Ela coloniza aqui embaixo, mas tem um limite. Por quê? A pressão de dessecação é um fator que limita o crescimento de balanos. Então a gente chama isso de pressão, né? É um típico caso da exclusão competitiva proposta por Gauss, porque aqui no caso mais apto, que foi é, Balanos, né, gerou uma pressão competitiva que excluiu Quitamalos das regiões inferiores, tá? Então a gente tem essa situação da exclusão competitiva. Balanos ganhou em competição, né? Quitamalos, né, ganhou em relação à adaptação a condições de dessecação. Por isso Quitamalos em cima e Balanos embaixo, tá bom? Esse padrão é muito fácil de observar nas regiões, né, de costões rochosos. Bem, esse estudo de caso eu vou deixar como dever de casa para vocês. Tá no slide, tá? Que já tá no Moodle, ok? Só vou descrever a situação para a gente treinar mesmo e exercitar o pensamento, tá? Aqui é um estudo de caso envolvendo um trabalho que foi desenvolvido no Rio de Janeiro, né? O título é Zonação de Comunidade Bêntica do Entre Marés em molhes sobre diferente hidrodinamismo na costa norte do estado do Rio de Janeiro. Bem, o autor fez basicamente o seguinte: ele avaliou a comunidade bentônica numa região que era menos protegida devido à posição da barra, né, da barra que ocorre ali na praia, e ele avaliou também a comunidade bentônica numa região que é mais protegida devido à inclinação de um pier que existe lá. Esse pier ele ajuda a quebrar parte das ondas que chegam aqui, né, próximo à praia, fazendo com que a força, né, ou seja, o estresse devido a forças mecânicas das ondas, seja menor nessa situação aqui. Então, ele comparou a comunidade dessas duas situações. E aqui, ó, a gente tem o resultado. Aqui, né, a comunidade que ele tem, né, que colonizou, a comunidade bentônica que colonizou a região de acordo com a altura, né, do substrato, mas numa situação exposta, ou seja, que você tem mais pressão
a pressão física, né, devido à força das ondas, e ele também comparou a comunidade na região que é mais protegida, ou seja, que tem menor ação das ondas. Então, eu quero que vocês avaliem, né? Se quiserem, podem até pesquisar o trabalho, mas não precisa, né? O que eu dei como elementos aqui, as informações da legenda né, e a situação de descrição dos dois ambientes já ajudam a gente a identificar, né? Qual para indicar as situações de exclusão competitiva, onde prevalece exclusão competitiva, se nos dois, aonde, entre quais espécies, e as situações de pressão seletiva do hábitat. E aí eu já dei uma dica, né? O principal processo físico, né? Talvez a principal pressão seletiva do hábitat estaria relacionado aí à, à ação das ondas, né? Então é para vocês pensarem, exercitarem o pensamento, aplicar um pouquinho do que a gente falou aqui, beleza? Bem, para encerrar, eu vou mostrar esse gráfico aqui, que é um dos efeitos que tem da competição atuando na seleção de hábitats, né? O que que nós conseguimos observar, pessoal? Eu quase não falei de competição intraespecífica, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas o interessante quando a gente está falando de comunidade é trabalhar de fato as relações interespecíficas, né? Então, esses gráficos mostram o seguinte, né? A gente tem em situações, ó, setinha para cá, em situações em que você tem uma competição interespecífica maior, a determinada espécie ela vai restringir a sua ocupação no hábitat aonde numa condição ótima, no que seria ótimo. Então, a condição ótima de determinada espécie, quando ela compete com várias outras, essa condição ela tem de se limitar a uma faixa estreita de ocupação do hábitat. À medida que a competição interespecífica vai reduzindo, então para a direita, menor competição interespecífica, passa a atuar mais, se a competição interespecífica passa a atuar menos, a competição intraespecífica passa a atuar mais, né? Elas têm uma relação inversa aqui. Se tem menos espécies competindo por algum recurso no ambiente, essa faixa de ocupação do hábitat, ela vai se ampliando, tá vendo? Em relação ao que estava na condição de muita competição com outras espécies ela vai se ampliando porque ela vai conseguindo ocupar mais espaços nesse hábitat, tá? À medida que você né, chega num extremo, digamos assim, que você tem a competição com outras espécies é praticamente zero. Então aí a espécie que tem aqui, ela passa a ocupar melhor o hábitat. E a competição intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie faz com que ela comece a explorar e se expandir mais pelo ambiente para explorar o recurso. Então, é só uma relação que é fácil observar nos ecossistemas entre, né, quando a gente está falando de, de relação interespecífica e intraespecífica. Entenderam? Resumindo, na última vez aqui, para ficar bem claro, quanto maior a relação interespecífica entre as espécies, menor é o espaço do hábitat, né, o nicho ocupado por determinada espécie. E, consequentemente, se ela tá, ela tá em condições mais restritas, né, obviamente a relação intraespecífica aqui vai ser menor. À medida que vai diminuindo a relação entre as espécies, a competição, perdão, à medida que vai reduzindo a competição entre as espécies diferentes, a espécie que tem ali, ela vai conseguindo ampliar a ocupação dela e vai aumentando a competição intraespecífica, né? Inclusive é a competição intraespecífica que impulsiona aquela espécie a explorar mais áreas dentro de determinado hábitat. Por isso que a condição ótima aqui, ó, ela vai se ampliando, ela vai além desse ótimo, digamos assim, né? No ambiente. Bem, uma observação importante que eu vou dar com um exemplo, né? Só porque espécies próximas aqui a gente está falando de aparentadas taxonomicamente, não da mesma espécie, né? Porque se são espécies diferentes,
né? Mas elas podem ser aparentadas taxonomicamente, como por exemplo, essa espécie de caranguejo chamado de chama-maré. Não sei se vocês já viram, muito comum nos manguezais, naquelas regiões né, da margem de mangues e brejos, né? O gênero Uca tem uma puã grandona, né? O macho principalmente tem uma puã bem maior do que a outra. A fêmea tem também, mas não chega a ser tão grande quanto a do macho, tá? Então é uma forma de reconhecer fêmeas e machos. Bem, espécies então que são aparentadas taxonomicamente ou simplesmente apresentam nichos semelhantes, né, elas podem estar separadas na natureza. O fato delas estarem separadas na natureza não significa necessariamente que a competição está operando continuamente para mantê-las separadas, tá? As duas espécies, aqui nesse exemplo, né, as duas espécies podem ter desenvolvido exigências. Desculpa, não é o exemplo, não, ainda é uma frase geral. As duas espécies podem ter desenvolvido exigências ou preferências diferentes que, de fato, reduzem ou eliminam a competição. Vamos traduzir então. Pessoal, as espécies elas podem ser aparentadas ou apresentar nichos semelhantes, por exemplo, a forma de se alimentar parecida. Bem, se elas sofreram no passado um processo de competição que levou à exclusão competitiva, não à exclusão, né, mas à exploração do recurso, de recursos diferentes, por exemplo, como é o caso da Uca, né? Então, duas espécies do mesmo gênero, elas vivem em regiões, né, que margeiam brejos e mangues, mas exploram áreas diferentes. A espécie Uca pugilator ela se especializou, se adaptou a áreas mais abertas, planas, com um sedimento mais arenoso. Por outro lado, a espécie Uca pugnax, ela se adaptou, né, e aprendeu a explorar e se desenvolver e explorar o recurso em substratos mais lodosos, ou seja, lama, cobertos por gramíneas de marismas. Então, onde tem mais grama e o sedimento é mais lodoso. O fato delas estarem separadas não significa que elas estão competindo, né? O processo de evolutivo pode ter levado a esse distanciamento e hoje elas não mais competem, ao ponto que, se eu eliminar as espécies das regiões mais lodosas, as espécies de áreas arenosas elas não vão pular para a área lodosa, porque elas se especializaram tanto que hoje elas não competem mais. Ou seja, houve uma eliminação do processo de competição, como sempre tende a ocorrer com espécies que competem, ok? Então, só para a gente poder colocar esse detalhe aí para vocês. Bem, e para a gente não dizer que não falamos em momento nenhum em competição intraespecífica, né, eu trouxe um exemplo só para ilustrar. Vocês sabem que a competição intraespecífica é dentro de uma mesma população, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie. E aí a competição dentro da mesma espécie pode ocorrer por vários recursos, né? Alimento, espaço, fêmeas, né? No caso de espécies que têm machos e fêmeas, muitas vezes as fêmeas elas são limitadas, elas são um recurso limitante e somente o macho mais forte consegue copular a fêmea. Então eles têm que entrar numa competição direta, né? De luta, de embate. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo desses, tá? Uma competição por entre besouros de Darwin, né? É o Chiasognathus grant, né? Lutam entre si com essas estruturas que eles apresentam na região da cabeça. Essas estruturas foram se desenvolvendo, elas estão relacionadas ao aparelho bucal, né? Poucos besouros vão apresentar estruturas como essas. E, bem, de Darwin, né? Porque né, foi descoberto, estudado por Darwin também. E essas estruturas elas permitem esses embates. Então são estruturas que permitem essa competição direta entre indivíduos da mesma espécie e aqueles que conseguem, né, ganhar nessa disputa vão ter direito, digamos assim, né, de copular as fêmeas, ok? Geralmente isso acontece nas copas das árvores. Isso aqui, essa espécie é bem comum lá no Chile, tá? Nas florestas chilenas, para a gente ilustrar, ok? Agora, realmente o último slide, né? Para o estudo de competição,
né? Aqui as espécies elas podem ser colocadas aleatoriamente ao longo de um eixo hipotético, né, de nichos ecológicos. Isso aqui é para resumir o tipo, né, de competição. Quando ela é mais, quando você tem sobreposição de nichos, como nós falamos, né? Vamos só traduzir o gráfico antes. Aqui a gente tem um gráfico, aqui a gente tem né, a proporção de indivíduos. Aqui temos a espécie A, que apresenta essa curva, a espécie B, que apresenta essa curva, e a espécie C com essa curva. E aqui tem o recurso que está sendo considerado, né, que envolve o tamanho do corpo e o recurso, na verdade, né? Bem, aqui a gente tem a espécie A e B são mais próximas, você tem sobreposição de nichos. Quando você tem sobreposição de nichos, o que que acontece? Competição. E geralmente, quando é uma sobreposição de nicho, quando os nichos são muito semelhantes, como nós falamos, é uma competição severa, que geralmente leva a uma competição, né, direta, né, por interferência. E quando as espécies elas estão mais distantes, como A e C, ou simplesmente B e C, né, você está vendo? Não tem muita sobreposição ou não há sobreposição. Nesse caso, a gente considera que os nichos eles são suficientemente diferentes para que não ocorra uma interação. E aí a gente fala em neutralismo. A espécie C, né, o que ela está explorando de recurso e a forma, não interfere nem em B nem em A, diferente de A e B, que exploram o mesmo recurso e acabam entrando numa situação de competição, ok? Pessoal, por hoje era isso.